Olá, muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Como eu disse para você no outro vídeo, você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Nós estamos mais uma vez no estúdio jornalista Mauro Nóbrega para mais um episódio do Vamos Conversar. O nosso convidado de hoje é porto-felicense, está residindo em Sorocaba. Ele é professor de química, mas juntou-se a isso como psicanalista, master em hipnose clínica, hipnoterapeuta cognitivo-comportamental, magnetista eméritus, pós-graduado em neurociência. Ele é o Carlos Alberto Pereira de Campos. Carlos de Campos. A gente vai para a abertura e já volta. Carlos de Campos, professor Kaká, professor de Química em três cidades. 3 cidades hoje. Olá, Badu, tudo bem? Nós vamos chegar nisso, é que eu esqueci na abertura. 3 cidades hoje, né? São Roque, Piedade, Sorocaba. Ano passado em 6 cidades, né? Ano passado estava em 6 cidades. Eu já disse para você, devia ganhar por quilômetro. Devia ganhar por quilômetro. Se eu ganhasse por quilômetro, estava rico, né? Exatamente, nem viria aqui. Mas, não, eu viria pela nossa amizade, né? Aí tá tudo bem, tranquilo. Mas até o ano passado eu estava também nas cidades de Cabreúva, Itu e Jundiaí. Então, era uma viagem, literalmente, né? Todo dia na estrada, uma correria danada, mas com muita gratidão, né? Porque quando a gente faz o que a gente ama, tudo compensa. Galão, antes de qualquer coisa, muito obrigado por você se deslocar de Sorocaba e vir aqui a nosso convite ao Vamos Conversar. Muito obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço, viu, Badu, porque eu tenho uma história, né, de muito carinho, né, uma história muito rica com a cidade de Porto Feliz, né, pela época em que eu participei da administração, como professor aqui na cidade de Porto Feliz, onde eu praticamente comecei toda a minha carreira, né. E esse convite, é claro, despertou muitas memórias afetivas em mim. Saber, inclusive, que o nome do estúdio é Estúdio Mauro Nóbrega, né? Mauro Nóbrega, que foi o meu grande padrinho de rádio, né? Uma das pessoas que eu posso dizer assim com muita tranquilidade, eu sempre tive como um segundo pai. Uma pessoa que com a sua vida sempre abençoada, sempre carinhosa, né, me proporcionou tanta coisa boa. Eu já até comentei com você em outras ocasiões, né, do sentimento de gratidão que eu tenho por tudo aquilo que o Mauro me proporcionou. Tudo que eu tenho hoje em termos profissionais eu devo assim muito, muito, muito ao nosso querido Mauro Nóbrega. Então, impossível negar um chamado seu no estúdio Mauro Nóbrega, seu também como um grande amigo de mais de 30 anos. Então, prazer inenarrável estar aqui. Muito obrigado. Você partiu da química, você se transformou, não é nem um trocadilho, em psicanalista. Pois é, Badu. Eu acho que a vida da gente tem essas mudanças, né? Tem essas grandes mudanças. E eu acho assim, depois de 33 anos, na época que eu realmente fui fazer psicanálise, né? Mais de 3 anos que eu comecei o curso de psicanálise e encerrei há pouco tempo, por sinal, mas já estou atendendo há 2 anos praticamente. Com 33 anos de magistério, né, em sala de aula, eu acho que eu estava vivendo aquele momento do luto antecipatório, né? O que é esse luto antecipatório? É aquela ideia de que a sua jornada num determinado ramo, uma determinada atividade, ela está chegando ao final, né?
Isso representa, o luto é uma perda, né? Representa a perda de uma função, a perda de uma utilidade. Então você percebe que o tempo está passando e você está chegando para os momentos finais da sua partida profissional, né? E é interessante que isso me incomodava muito, incomodava bastante. Esse incômodo foi tirando de mim um pouquinho esse entusiasmo que eu sempre tive pela sala de aula. E aí eu comecei a olhar para o outro lado da minha vida, né? Para tudo aquilo que ao longo de todo esse tempo, né? Durante toda a minha linha do tempo, eu acho que eu sempre tive comigo, mas eu deixei, de certa forma, de lado. Eu me lembro que era muito interessante a forma como as pessoas se aproximavam de mim, amigos, colegas, alunos, e vinham falar sobre coisas que nada tinham a ver com a matéria de química. E que, de certa forma, os meus conselhos, a forma como eu os tratava, a forma como eu acolhia, sempre acabava por causar transformações. Que não eram imediatas, mas assim, ao longo do tempo eu fui recebendo feedbacks. Lembra daquilo que você me falou lá 10 anos atrás? Claro que eu não lembrava, né? Mas aquilo que você me falou mudou minha vida, mudou minha forma de ver as coisas. Então eu acho que essa ideia de ajudar as pessoas em seus processos, ela sempre esteve presente em mim de alguma forma. Só que é aquela história, eu acho que ao longo da nossa vida, a gente muitas vezes acaba virando as costas para os nossos reais propósitos. Você acha que faltava a teoria da coisa? Eu acho que faltava olhar para isso com mais carinho, né? Olhar para isso com mais seriedade até. Porque é aquela história, quando você percebe que você é bom fazendo uma coisa, ouvindo pessoas, conversando com pessoas, tratando pessoas, estabelecendo uma comunicação empática com alguém, é incrível que quando você olha para aquilo, você não olha com o devido valor naquele momento, porque a gente acha que todo mundo faz isso, né? Mas isso é algo nosso, é algo de cada um. Cada um tem um talento que carrega em si e consegue desenvolver. E eu tinha isso, eu sempre tive isso ao longo da minha vida, né? Essa sensibilidade para ouvir, para escutar, para conversar, para aconselhar, né? Para trazer um direcionamento, seja, como eu falei, para alunos, para colegas, para amigos. Mas eu nunca olhei para isso da forma como eu deveria olhar. Então, a partir de um determinado momento, eu comecei a olhar para isso. Eu falei, poxa vida, né? Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com educação socioemocional nas escolas também. Porque além da química, desde 2013, lá na Rede Objetivo, eu trabalho com educação socioemocional. Então a gente começou a fazer umas eletivas de inteligência emocional, de hábitos, comportamentos, meditação, ou seja, um trabalho que, quando veio na nova BNCC a matéria de projeto de vida, para a gente aquilo era tranquilo, né, de se colocar em prática, porque a gente já estava fazendo isso há um bom tempo, há muitos anos, né? E eu percebi e falei assim, poxa vida, eu preciso atender realmente a esse chamado agora, né? Acho que é o momento da minha vida de olhar para esse lado com mais carinho. E aí eu fui para a psicanálise e me encantei com a psicanálise, me apaixonei pela psicanálise, né? A forma, a estrutura, a teoria, a abordagem, né? E a transformação real que a gente observa nas pessoas quando elas entram num setting psicanalítico. E olha que coisa interessante, né? Essa nova vertente para mim, essa nova profissão para mim, ela acabou trazendo uma energia também para o professor Cacá, para o professor Carlão. Ou seja, aquele luto antecipatório deixou de existir. Eu voltei a ter todo aquele amor, aquela paixão, aquele calor mesmo pela sala de aula, né? Então, hoje eu trabalho com química, trabalho com educação socioemocional
Eu acho que a transição de carreira eu já fiz, porque eu continuo em 3 escolas, né, da Rede Objetivo, São Roque, Piedade e Sorocaba. Leciono nessas unidades projeto de vida e química, dou algumas eletivas, né? A eletiva de habilidades do profissional do futuro, uma eletiva de meditação, lá em São Roque, uma eletiva de hábitos dos adolescentes altamente eficazes, né? Inteligência emocional, e um projeto chamado Seja Bicho, que é um projeto que eu desenvolvi justamente para ajudar os alunos a realizarem o seu sonho e entrar na faculdade que eles querem, não na faculdade que eles simplesmente passarem, né? A ideia é que eles realmente foquem, encontrem ferramentas, né? A gente entrega para eles ferramentas para que eles consigam realizar o sonho e entrar na faculdade que querem. E dou uma eletiva também de retórica, onde a gente trabalha aí a estrutura de um discurso, as abordagens, as técnicas de persuasão, ou seja, tudo aquilo que facilita na elaboração de um discurso, né, na construção de um discurso. Então, nessas 3 escolas eu desenvolvo esse trabalho, e aí a clínica, né, onde eu também me realizo muito com todos os meus pacientes, com os resultados. Quantos pacientes você tem, Carlão? Hoje eu estou com 18 pacientes, né? O tempo está bastante restrito, né? Porque, por exemplo, às terças-feiras eu não consigo atender. Às terças-feiras eu tenho manhã e tarde em São Roque, à noite em Sorocaba. Aula, sala de aula. De quinta-feira de manhã eu estou no Objetivo Sorocaba, de sexta-feira de manhã no Objetivo Piedade, de segunda-feira de manhã no Objetivo São Roque, e durante os outros dias eu estou na clínica, atendendo online e atendendo presencialmente. Então, os resultados que a gente tem observado nesses pacientes ao longo do tempo, né, e sempre entrando mais pacientes, sempre sendo procurado, animador, né? É animador, porque o resultado é isso, né? Faço muito pouca propaganda a respeito do trabalho, e eu acho que a melhor resposta ao nosso trabalho é o boca a boca, né? As pessoas virem, olha, me indicaram que e tal, e é muito satisfatório, Bruno. Ou seja, é algo realizador. Que bom. Verdade, você tem toda a razão. Master em hipnose clínica. Explica um pouco para a gente aí, que é completamente leigo. Olha que interessante, né? A hipnose, ela entrou na minha vida através da psicanálise. E foi uma coisa, assim, muito bacana, porque nós temos uma disciplina de hipnose no curso de psicanálise. É um módulo apenas. E aí eu terminei esse módulo encantado, né? Porque a primeira ideia, eu não conhecia nada sobre hipnose, a primeira ideia que a gente tem de hipnose é justamente aquela, né? Ai, mágico, aquela coisa, né? Quando na realidade não é nada disso. Induzir uma pessoa a um estado alterado de consciência, partindo desse princípio, conseguir se aprofundar em conteúdos dessa pessoa, que ficam muito escondidos, né? Travados principalmente pelos mecanismos de defesa da pessoa, e conseguir acessar esses conteúdos e trazer para fora e ajudá-los nos seus processos de ressignificação, de elaboração, enfim. E eu me apaixonei. E o meu professor nessa época, o Luiz Martin, lá de Sorocaba, uma pessoa extraordinária, um dos grandes mestres da hipnose, ele, periodicamente, ele abre um curso para especializar mesmo. Eu entrei no curso dele. Foram 5 sábados, manhã e tarde, assim, intensivos, né? Com teoria, com prática de hipnose, meditação, relaxamento, né? Mindfulness, enfim, todo o processo. E para mim foi algo assim extremamente bonito, né? Novo. Parecia que eu estava descobrindo realmente a roda ali, né? Porque a hipnose trouxe uma outra concepção,
Primeiro, quebrando vários paradigmas que eu tinha a respeito da hipnose e observando realmente a eficiência daquilo, né? E aí eu saí desse curso, comecei a atender, os primeiros resultados vinham assim de uma maneira extremamente... o retorno era muito positivo, muito positivo. E aí, a partir de então, eu comecei a sentir uma necessidade de conhecer cada vez mais, né? Uma necessidade, por exemplo, as técnicas de indução, né? Para induzir uma pessoa ao transe, eu comecei a sentir a necessidade de que essa indução fosse um pouco mais rápida, né? Do que a indução, porque normalmente a gente faz uma indução por relaxamento profundo. Tá, né? então, deixa eu fazer uma parte aí, Carlão. Sim. Todo mundo é hipnotizável. Todo mundo é hipnotizável. Verdade. Se a pessoa, mesmo que não queira... Não, se ela não quiser, não. Tá. Ela tem que se entregar ao processo, mas todo mundo é hipnotizável. Veja, por exemplo, quando nós estamos assistindo um filme, né? E você se emociona com aquele filme, você entra no espírito daquele personagem, você sente emoções a partir daquilo, você está num estado de foco, né? Naquele filme, você está sentindo, você está experimentando as sensações daquilo, você está em transe hipnótico. E veja, mas espera aí, a gente realmente acredita que um dinossauro existe num filme? O nosso cérebro não vai definir o que é realidade e o que não é, né? Para ele é a sensação, é a emoção, é aquilo que está sendo passado naquele momento. Então, nosso cérebro aceita, nossa mente aceita o impossível, ela não aceita o improvável. Existe uma diferença aí. Sim. Então, ela aceita o impossível. Então, todo mundo que consegue se emocionar ao assistir um filme está num estado hipnótico, está num estado alterado de consciência. Então, é um estado natural. É um estado natural. E com o relaxamento você consegue atingir estados mais profundos, né? E são justamente nesses estados mais profundos que você vai encontrar fobias instaladas, crenças, traumas. Então, e a partir daí trazer para fora. Aí que eu pergunto, o ser humano tem uma vida pública, privada e secreta. Secreta. É isso? Secreta. Que nem mesmo ela sabe. É tão secreta que nem ela sabe. É aquilo que está no seu nível pela hipnose do subconsciente, pela psicanálise no inconsciente. Existem duas divisões aí. No caso da hipnose, nós temos o nosso nível consciência, né? Então, a mente, a divisão da mente, nível consciente. Entre o consciente e o subconsciente, nós temos o fator crítico, que é esse fator que tem que ser relaxado, para que a gente consiga ter acesso ao subconsciente, e ali no subconsciente é que estão, né, no pré-consciente é que estão as nossas fobias, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas fragilidades, devidamente instalados através da nossa linha do tempo. E depois nós temos o inconsciente na visão da hipnose, né, que é o nosso sistema nervoso central, né, ou seja... É tudo aquilo que a gente faz involuntariamente. Respirar, os movimentos cardíacos, os movimentos peristálticos, enfim, tudo aquilo que a gente tem está ali no inconsciente, nessa divisão da mente pela hipnose. Já pela psicanálise nós temos o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E é ali que a gente toca, no inconsciente, né? A psicanálise, ela se volta para o inconsciente. Tem você também é hipnoterapeuta cognitivo-comportamental. Eu fui como eu estava comentando, eu senti a necessidade de me especializar cada vez mais. Então, o primeiro curso que eu fiz em São Paulo foi o curso com o Rafael Carvalho, de hipnose prática, no qual eu comecei a desenvolver técnicas mais rápidas de indução, né? Ou seja, para levar a pessoa a estado de transe um pouco mais rápido. Depois eu conheci o Instituto Marcelo Ben, o Instituto Ben, do professor Marcelo Ben. Fiz vários cursos com ele e me tornei afiliado do Instituto Ben.
Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de regressão, um curso de hipnose não verbal, um curso de hipnose ericksoniana, né? Porque nós temos a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana, a hipnose não verbal. Não verbal, como é que é? A não verbal, você leva a pessoa ao estado de transe sem dizer uma palavra, através da fascinação do olhar, através de toques, né? Ou seja, um processo mais sinestésico, né? E através de sons primitivos. Então você consegue, assim, muito sutilmente, levar a pessoa ao estado de transe profundo, onde os processos de ressignificação acabam ocorrendo espontaneamente. A pessoa se depura, ela se autorresolve, vamos dizer assim. Imagine, por exemplo, que você leva a pessoa a um estado de estresse, porque com a hipnose não verbal ela entra num estado de estresse, o nível de cortisol vai subir assustadoramente. Então ela está ali naquela intensidade, naquele estresse, o cortisol batendo. E naquele momento, naquele alto estado de estresse, o organismo vai falar, opa, peraí, você vai morrer. Então vamos ter que baixar esse estresse. Então o que ele vai fazendo automaticamente? Ele vai pegando tudo aquilo que te causa ansiedade, tudo aquilo que é um trauma mal resolvido, ele vai resolvendo aquilo sozinho, por si só. Quando você sai da sessão, você percebe que alguma coisa mudou em você. Você pode não saber o que é. Porque normalmente eram coisas que estavam no seu inconsciente, falando no seu inconsciente, no seu subconsciente, né, pela hipnose, falando diretamente em questões da sua vida, interferindo em questões da sua vida, mas que já deixaram de fazer sentido, porque foram automaticamente resolvidos. Interessante. Então você não diz uma palavra para a hipnose não verbal. É extremamente interessante. E após a hipnose não verbal, e a ericksoniana, a clássica que eu fiz, eu conheci o Instituto Lucas Naves, né? Fui fazer o curso com o Lucas Naves, fiz o curso de hipnose clínica, foi com ele que eu me tornei master em hipnose clínica também, e PNL, né? Porque ele trabalha muito com a programação neurolinguística também dentro da hipnoterapia. O Lucas Naves tem essa característica. E foi com ele que eu me tornei master lá em Florianópolis, um curso lá que foi um curso incrível, né? Muito aprendizado, um trabalho prático, assim, fantástico, e assim com muita prática mesmo, né? Da gente olhar para aquilo e falar, nossa, isso existe, isso é interessante, isso é bacana, isso como eu não sabia disso antes, né? Como é que eu não tive acesso a isso antes, né? Por que eu não corri atrás disso antes? E aí eu conheci um hipnoterapeuta lá do Rio Grande do Sul, que veio dar um curso em São Paulo, e eu gostei muito das ementas dele, porque ele traz, assim, algumas características dentro da hipnoterapia voltadas para a especialidade dele, porque ele é psicólogo, especializado em terapia cognitivo-comportamental. Então, ele criou um método de hipnoterapia cognitiva comportamental. E, é claro, fui para o curso, me especializei com ele em hipnoterapia cognitivo-comportamental, onde a gente trabalha basicamente a estrutura comportamental da pessoa, né? Então ela sai sempre com uma tarefinha, ela sai sempre com a... Então a gente vai para os aspectos comportamentais, né? Dá um exemplo disso, Carlão. Bom, vamos imaginar que uma pessoa ela queira mudar um determinado comportamento. Então, a partir do processo hipnótico, a gente vai fazendo o quê? A gente vai cerceando, a gente vai tirando arestas, a gente vai introduzindo, né, novos comportamentos, colocando novas atitudes, levando-a para novas situações. Então você vai desconstruindo uma parte, construindo outra, junto com o paciente. Então aquilo que já não serve mais no seu processo, ele vai automaticamente eliminando e trazendo para si outros conceitos, revendo crenças, né? E a partir de toda essa revisão, ele vai adotando comportamentos diferentes. É uma coisa muito bacana. Não, só de você falar bacana.
Já deu vontade, né? É muito interessante. Bom, fobias. Principalmente, Fobias, né? fobias. A gente vê gente que tem medo, por exemplo, gente que tem medo de rato, de barata, medo de dirigir, né? Em 3 sessões a pessoa sai de lá dirigindo. Sai de lá pegando em barata. Quem quer pegar em barata? Não mata esse bichinho. Não mata esse bichinho, é muito bonitinho, né? Então não tem mais medo, né? Então, para cura de fobias é uma técnica mais rápida, né? Um trabalho mais rápido. Então, é realmente fantástico, viu? Desenvolver esse trabalho assim, os resultados são muito bacanas. Eu imagino. Dores físicas, fibromialgia, né? Você está brincando. Fibromialgia, a gente trabalha eu tenho um protocolo, esse protocolo eu criei também, né? Porque o que acontece, a hipnose, ela vai dando para você, porque assim, eu nunca fui uma pessoa, Badu, que gostou de ter receita pronta para tudo. E o que os cursos oferecem para a gente hoje? Receita pronta, né? Olha, você faz assim, assim, assim. Eu falei, não, eu preciso entender como é que isso funciona. Espera aí, eu preciso entender o mecanismo. O que eu preciso para colocar uma pessoa em transe, por exemplo? Eu preciso usar técnicas, por exemplo, qual é a técnica principal? Para colocar uma pessoa em transe, vamos lá, uma coisa que era muito usada, né, na hipnoterapia clássica, cansaço do globo ocular. Então, quais são as formas que eu tenho de promover um cansaço do globo ocular? Eu não preciso de uma receita pronta para isso, eu posso criar minha técnica de indução. E aí eu comecei a correr atrás disso. E comecei você a criou? Criar algumas coisas. Criei várias técnicas de indução. Mas suas você não tem nenhuma? Minhas. Suas? Minhas. A partir do princípio básico. Tá. Então eu uso lá, de repente eu estou com uma pedrinha na mão, jogo para cima, dou um durmo, a pessoa entra em estado de transe, né? E é um negócio incrível, porque ela não está preparada para aquilo. Mas ela já está disposta àquilo, porque ela está indo para o consultório para ser hipnotizada. Eu quero. Tá. Eu quero e eu me entrego ao processo. Se a pessoa é resistente e controladora, aí já tem uma dificuldade, porque ela quer controlar o processo. Então eu já passo esse controle para ela. Fala, não, você vai entrar em transe quando você quiser. Mais fácil, inclusive. Quando você quiser, e vai ser agora, porque você quer agora, não quer? Aí a pessoa automaticamente jogo de palavras. Você usa técnicas de programação neurolinguística para conseguir atingir e acaba fazendo. E é muito bacana, que a pessoa entra e... Eu recentemente, foi muito bacana, porque eu praticamente não gosto muito disso, né? Mas, vez ou outra, quando a coisa é completamente inofensiva, a gente pode fazer. Por que eu não gosto? Eu não gosto porque tem gente que usa isso de uma maneira bastante irresponsável, que é chamada de hipnose de palco, né? Uhum. Na hipnose de palco, você vai fazer a pessoa cantar, imitar uma galinha e tal. Eu não curto muito isso, porque quando você está mexendo com a mente de alguém, você não está mexendo com qualquer coisa. Você pode abrir caixinhas de Pandora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estava participando de um evento de uns alunos, com os alunos do Objetivo Sorocaba, recentemente, e a gente começa a observar, a gente começa a perceber quem é mais fácil de ser induzido ao transe, né? Tem gente que tem uma facilidade maior, todo mundo pode ser hipnotizado, mas alguns entram com mais facilidade que outros. Por quê? Certo? É estrutura, depende muito de organismo para organismo. Crenças, a forma como a pessoa se retrai em relação, estrutura de personalidade, tudo isso. Uma pessoa mais controladora, por exemplo, ela é mais difícil de entrar. Você precisa passar esse controle para ela. Algumas, as chamadas sonambúlicas, são aquelas que com 3 palavras a pessoa já está em Nárnia, né? Já está, na realidade... Não é estar em Nárnia, né? Ela está num estado alterado de consciência, mas ouvindo tudo, captando tudo. Ninguém dorme na realidade, porque se dormir, você não está hipnotizando, você está levando a pessoa ao sono, né? Não é essa a ideia. É um estado alterado de consciência. Ela vai estar ouvindo tudo, ela vai estar recebendo, só que você vai estar falando com o subconsciente dela. E quando você está falando com o subconsciente, ele aceita tudo. Verdade. Então, por exemplo, por quê? Porque você quebra o fator crítico que está no nível de consciência, que está entre o consciente e o subconsciente, você tem um fator crítico. Quebrou esse fator crítico, você está no subconsciente, tudo aquilo que você falar, você transforma na realidade daquela pessoa naquele momento.
E eu estava observando alguns alunos e percebi que haviam alguns alunos bem suscetíveis, né? Aí eu fiz um teste, eu coloquei uma menina em transe. Uma das características que a gente observa quando a pessoa está em transe, o movimento do globo ocular dela, ele fica assim, se movimentando assustadoramente. Então ela estava em transe ali. Eu falei para ela assim, olha, a partir de agora, você observa o seu nome escrito em uma lousa. E agora você vai apagar esse nome e vai colocar no lugar a palavra 7. A partir de agora, a sua realidade é essa, o seu nome é 7, né? Então, abre os olhos sem despertar, a pessoa abre o olho, tudo bem. Ela está aqui, do jeito que nós estamos, conversando com você, conversando comigo, com o Murilo, com todo mundo e tal, né? Eu perguntei, aí, qual que é o seu nome? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é 7. Ela esquece completamente o nome dela. O nome dela naquele momento é 7. Então, para ela, aquilo é uma realidade. Não, meu nome é 7. Ela fala com a maior naturalidade do mundo. De certeza. Né? Com a certeza. Fala, mas 7? Você já viu alguém chamar 7? Ele falou, não, eu acho que eu sou a única pessoa que chama 7. Aí o que eu fiz? Coloquei ela em transe novamente, pedi para ela fechar os olhos, fechou os olhos, eu troquei até o sobrenome dela. Então ela já chamava 7 da Silva. Nome totalmente diferente. Depois, falo para ela, olha, a partir de agora eu vou estalar meus dedos em 3 e tudo vai voltar para você, as sugestões vão ser tiradas e pá, fiz. Ela volta a se lembrar do nome dela. Ah, mas isso a pessoa pode esquecer para sempre? Não, esse é um estado momentâneo, é muito rápido, né? A pessoa vai ficar ali no estado de transe, ela pode ficar em estado de transe um tempo. Ah, mas e se eu entrar e não voltar? Não voltar de onde, cara pálida? Você não vai para lugar nenhum, você está aqui. Então fique tranquilo, não tem esse negócio de não voltar. Você não vai sair daqui. Na realidade, só vai alterar a sua frequência e através dessa alteração a gente consegue fazer esses resultados acontecerem. Carlos, eu acho que é do momento. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu acho que agora parece que é a moda. Como é que você trata isso? Olha, o que é a ansiedade? A ansiedade faz parte da nossa estrutura neurótica, né? A psicanálise traz isso de uma maneira incrível, né? Todos nós somos neuróticos. Existem 3 estruturas. A estrutura neurótica, a estrutura psicótica e a estrutura perversa, né? Não nos enquadramos, graças a Deus, na psicótica e nem na perversa, somos neuróticos. Uma tendência sempre de olhar para o futuro com a pior perspectiva possível. A gente sempre acha que vai dar errado alguma coisa. Reclama, isso faz parte da estrutura neurótica. E a ansiedade, na realidade, ela é o grande mal dos tempos modernos. Por quê? A gente sempre acha que o que vai acontecer um pouquinho lá para frente não vai ter o melhor resultado. Então a gente olha com uma perspectiva ruim para o futuro. Quando a gente olha excessivamente para o futuro, ansiedade. Quando a gente olha excessivamente para o passado, depressão. E o que é o pânico? Medo de ter medo. Então, isso se potencializa. E veja que o medo, ele acaba sendo uma emoção muito primária e necessária para a nossa sobrevivência, né? É o medo que, por exemplo, nos permite olhar para os 2 lados da rua ao atravessá-la. Uhum. Agora, quando isso acaba tomando outras proporções, a gente tem aí as crises de ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Então, qual é a grande sacada? Trabalhar justamente o relaxamento, trabalhar o momento presente, fazer com que a pessoa se fixe, as técnicas de meditação, as técnicas de mindfulness, né, que são importantes para que a pessoa se foque no momento presente, para que a pessoa viva completamente, né? Completamente é impossível, né? Mas viva o máximo possível no momento presente. Veja que a gente tem
aproximadamente 5% do nosso tempo nós estamos vivendo no presente. O resto, ou a gente está lamentando o passado, ou a gente está pensando no futuro, o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai comer amanhã. A gente nem terminou de comer hoje, a gente já está pensando o que a gente vai fazer na janta, sem saber nem se a gente está vivo até a janta, né? Então, dentro do setting, e a gente tem muitos casos assim, muitos casos de ansiedade. Então, a ansiedade, a tensão que acaba gerando aquele estresse, né? Ou seja, tem todo um aspecto neurofisiológico, né? Bioquímico, que acaba sendo disparado, né? Dentro desse nosso hardware, que eu gosto de fazer essa comparação, Badu. É verdade. Nós temos o hardware, que é o nosso corpo, e nós temos o software, que é a nossa mente. Ou seja, se o nosso corpo não estiver bacana, o nosso software não vai funcionar direito. E o contrário também é verdade. Se o nosso software tiver ali algum vírus, alguma coisa, alguma crença instalada, alguma situação mais complexa, a gente não consegue realmente, a gente acaba tendo repercussões disso no nosso corpo. A gente acaba tendo questões somáticas. A gente percebe a quantidade de dores físicas que são originárias de questões emocionais, puramente emocionais. Todas as dores, Carlão? Nem todas, mas uma grande parte delas. As dores psicossomáticas, tem gente que desenvolve certos males e não descobre por nenhum tipo de processo, por nenhum tipo de exame, né? Não consegue enxergar nenhuma resposta viável para aquilo que ele está tendo, para aquilo que ele está sentindo. Nem origem, nada. E aí vai para a terapia. Na terapia acaba descobrindo que, na realidade, aquilo é uma questão mental, é algo que está realmente ali. Isso muitas vezes está relacionado a questões de luto, principalmente, inconsciente, entre tantas outras questões, alguns problemas que acabam se somatizando. E é claro, se você não consegue descarregar aquilo emocionalmente, aquilo somatiza e acaba repercutindo no corpo. Muito então, interessante. Dores físicas originadas, né, a partir de questões puramente emocionais. E aquelas pessoas que não sentem dor como todos os seres humanos sentem? Tem pessoas que não sentem dor. Sentem pouquíssima dor. Questões fisiológicas. Aí nós temos questões puramente fisiológicas, bioquímicas, associadas à formação da estrutura do organismo, né? Ao tipo de... as substâncias produzidas, né? Neurofisiologicamente. Então, aí é uma condição especial de certas pessoas. Ao contrário, também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Tá. O que, no meu entender, é algo muito ruim, né? Não sentir dor é algo muito ruim, né? Porque a dor, ela serve, ela é um mecanismo de alerta. Por exemplo, recentemente, e a hipnose no controle da dor é uma coisa incrível, né? Tem gente que entra no consultório e fala... Estou com uma dor de cabeça terrível, e sai de lá sem dor de cabeça, né? A gente, num processo hipnótico, né, somente trabalhando a questão mental, a gente consegue tirar a dor de cabeça dessa pessoa. Mas deixa claro para ela que a dor de cabeça está simbolizando alguma coisa. Então, algumas perguntas eu sempre gosto de fazer. Você está tomando água? Você está bem hidratado? Você está fazendo muito uso de álcool? Porque isso pode promover um processo de desidratação e acabar ocasionando dores de cabeça. A sua dor é crônica, né? Enfim. Então, dependendo da situação, nem é bacana você eliminar a dor da pessoa, porque ela não vai procurar atendimento médico para isso, né? Recentemente, por exemplo... Eu tive uma aluna que estava muito entristecida porque ela ia concorrer, ela ia jogar, e ela estava com uma dor na perna, uma dor muscular que não passava, e ela ia jogar no dia seguinte. Então eu falei para ela, eu vou amenizar a sua dor, eu não vou eliminá-la por completo,
né? Mas eu vou deixar ela num nível que você vai e jogue, mas você vai estar no fundinho, bem lá no fundo, se lembrando um pouquinho dela, para que você consiga depois, para que assim que você terminar, você continue fazendo o seu tratamento, né? E foi incrível. O relato da menina depois, ela conseguiu ir jogar, enfim, fazer o que tinha que fazer e foi muito tranquilo. Não, e a regressão? A regressão é uma coisa incrível, Badu, porque a gente precisa fazer com que a pessoa atinja um estado de transe, né? E aí existem vários tipos de regressão. Existe a regressão por idade, a regressão que leva a pessoa diretamente à emoção. E aí existem vários protocolos para se fazer a regressão. Eu não enxergo a regressão, porque tem gente que... A primeira pergunta que a pessoa faz para a gente você faz hipnose, você faz regressão, né? Às vezes você não precisa fazer a regressão para o tratamento clínico. Não é sempre algo necessário, né? Para que você tenha eficiência no processo clínico, no atendimento. A regressão ela é uma das ferramentas utilizadas para a gente tentar chegar a um momento em que a pessoa tem algo escondido lá na infância, né, um trauma de infância, que faz com que a pessoa ainda repercuta isso hoje. E por que isso acontece? Toda a nossa memória, ela está sempre associada a uma emoção. Sempre associada a uma emoção. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, no processo hipnótico, principalmente na regressão, voltar àquele momento, fazer a pessoa sentir aquele momento, lembrar daquele momento. E tentar resolver. E, ao lembrar daquele momento, desvincular a emoção da memória. Vamos dar um exemplo para você. Imagine uma pessoa de 39 anos que chega para você e fala assim: eu tenho trauma de jardins. Eu não consigo ficar num jardim. Porque o jardim é algo que me causa muita ansiedade. Eu fico, assim, totalmente horrorizada quando eu estou num jardim. Eu sinto algo ruim, eu não consigo ficar. Fobia de jardins. Aí você faz a hipnose com ela, coloca ela em estado de regressão e você vai voltando, permitindo que a pessoa vá verbalizando o que ela está ouvindo, o que ela está vendo, o que ela está sentindo. Para isso nós temos que chegar num estado de relaxamento profundo para que a pessoa realmente vivencie aquele momento novamente. Não raras vezes você chega num momento em que aquilo estava reprimido lá no inconsciente dela, né? Não era para ser mostrado naquele momento, não é para ser mostrado no dia a dia, você acaba descobrindo casos de abuso que a pessoa teve ali na infância e que acaba se manifestando naquele momento daquela forma. E aí você tem que ter todo um processo, toda uma condução especial, né? Porque na hora que a pessoa despertar do transe, se aquilo for útil para o trabalho clínico dela, ela vai lembrar. Se não for útil, vai continuar reprimido lá. Então, nessa volta, né, imagine essa pessoa com a fobia de jardim, aí ela chega e se vê com a tia dela, com 4 anos de idade, entrando no jardim. E a gente tem que ter uma mente uma ideia muito neutra do que você vai ver ali, do que você vai presenciar, sem ficar tendo expectativas ou elaborando ideias sobre o que vai acontecer. Porque muitos podem pensar assim, então, a criança foi abusada no jardim, e às vezes é uma coisa muito simples. Por quê? O trauma, ele se estabelece dependendo do quê? Numa faixa etária, aquilo que é extremamente grande para uma criança, para a gente é pequeno, né? Então, essa menina, ela se vê com 4 anos de idade, entrando no jardim com a mãe. Aí ela gostava muito de flores. Ela vai pegar numa flor, tem uma abelha, a abelha pica a mão dela. Imagine uma criança de 4 anos sendo picada com uma abelha, aquela dor terrível, ela olha em volta, onde é que ela está? No jardim. Qual é a mensagem que isso deixa registrado no cérebro? Esse local é hostil. Não é bacana para você ficar ali.
Só que ela não vai se lembrar daquela picada, ela não vai se lembrar daquela abelha. Por quê? Porque o cérebro dela vai falar assim, a mente dela vai falar assim, olha, vamos jogar isso, porque como você está com a sua estrutura em formação, isso daqui não vai ser interessante que venha à tona a todo momento. Então, vamos jogar ele para o inconsciente. Então, fica lá, guardadinho. Ela não se lembra daquilo. Mas ela cresce. E à medida que ela cresce, cada vez que ela vai e entra no jardim, automaticamente aquela emoção que está associada àquela sensação ruim vem à tona. É o sinal de alerta, né? Olha, aqui não é bacana, aqui não é legal, aqui representa perigo. Certo? Então, a partir do momento que ela observou isso, que ela entendeu que isso representa perigo, gerou ali aquele gatilho, ela não vai querer ficar ali. Então, no processo de regressão, chegamos lá naquele momento, né? A partir do momento que nós chegamos naquele ponto, tem duas coisas que eu poderia fazer. Primeira, simplesmente permitir que ela se lembre daquele momento, porque quando ela voltar, ela vai perceber que toda a sensação ruim que ela teve veio do momento que ela foi picada por uma abelha. Então, o que está trazendo essa sensação ruim é a abelha, não é o jardim. Automaticamente eu já mudei, já dei aquela viradinha de chave. Então foi isso que aconteceu? Foi. Então, a pessoa que eu sou hoje com 39 anos já não é mais a pessoa de 4 anos. Eu consigo suportar hoje com mais tranquilidade, né? Eu consigo aceitar mais hoje receber a picada de uma abelha. Que a criança de 4 anos já não aceitaria, já não... Para ela seria uma coisa mais traumática, no jardim, inclusive. Então, eu já consigo olhar de uma outra forma para aquela cena, automaticamente eu já vou me sentir melhor quando eu for num jardim. Essa seria uma situação. A outra é aproveitar aquele momento e fazer a criança vivenciar aquilo com a abelha, mas de uma outra forma. Como é uma imagem pura, como é algo puramente mental, olha, a abelha ela vai te picar, mas você não vai sentir dor. Você vai sentir uma cócega na mão, a abelha vai andar pela sua mão, e aí você vai se acalmando. À medida que você vê a abelha, né? A criança fica amiga da abelha ali, né? Ela vai embora, deixa ela embora agora vamos voltar. Voltamos. Quando nós voltamos, a pessoa sai dali e vai ler um livro no jardim. Que aquilo não faz mais sentido para ela. Ou seja, a emoção e a memória foram desvinculadas. E a regressão, aquela que parte para além do útero? Então, essa é a chamada TVP. Terapia de vidas passadas, né? Porque normalmente você chega ao útero. E é algo que nos remonta ao quê? A um sistema de crenças. Então, veja só. A gente tem que ter um cuidado muito grande ao trabalhar com isso. Por quê? Imagine que você está fazendo uma regressão e naturalmente isso pode acontecer. Quantos anos a pessoa tem? A pessoa tem 39. De repente ela se vê num cenário com uma roupa totalmente diferente com 50 anos. Você fala, nossa, né? Ultrapassou o útero, chegou lá num outro momento. Então, o que acontece? Existem várias explicações para isso. Dentro das crenças espiritualistas, né, a ideia da vivência de uma vida passada. Dentro da epigenética, nós temos a questão da memória celular, né? Ou seja, você pode estar na realidade vivenciando uma memória celular passada a partir da questão ancestral, né? Ou seja, coisas que outros vivenciaram e que se traz pela epigenética, dentro da memória celular. Ótimo. Então, existe todo um protocolo da terapia de vidas passadas quando a gente olha mais para a vertente espiritualista, tá? Então, na vertente espiritualista, a pessoa ultrapassou o útero, chegou lá naquele momento. Então, chegou num determinado momento, ela se vê num cenário totalmente diferente. Se ela está se vendo naquele cenário diferente, é porque aquele momento ele tem um significado importante e tem que ser ressignificado. Alguma coisa aconteceu ali e aquela coisa precisa ser ressignificada, precisa ser revista. Muito bem. Volta mais um pouco. Ela está enxergando alguma coisa? Não está enxergando nada. Tá. Então, se ela não está enxergando nada, não está vendo nada, então tudo bem. Então, vamos para aquele momento, vamos ressignificar aquilo. De repente, ela se vê naquele momento. Tá, se viu, aconteceu alguma coisa ali,
Você trabalhou com ela a ressignificação através das palavras mesmo, através da conversa, fez ela enxergar que aquilo não tem mais significado. De repente ela fala que está com alguém. Aí você vai perguntar quem é essa pessoa, como é que essa pessoa está. Vai ter que entender se aquela pessoa, dentro da vertente espiritualista, tá? Naquele momento que essa pessoa estava com ela ali, ela estava encarnada ou desencarnada, porque ela pode estar sendo vítima de um espírito obsessor na encarnação anterior. Nossa. Ou se a pessoa está naquele momento viva com ela ali, participando no meio dela. Após isso, ela vai ser conduzida. A gente tem que fazer o protocolo de volta, né? Então, nessa volta, daquele momento, ela vai ser conduzida para quê? Para o momento da morte dela. Então, ela tem que vivenciar aquele momento da morte. Passou o momento da morte, ela vai para o momento do pós-morte. No momento do pós-morte, você vai ver se aquela pessoa que estava com ela antes dela morrer continua com ela. Certo? Atrapalhando, trazendo conteúdos que estão influenciando. Passou isso, aí ela vem para o útero. Depois do pós-morte, ela vem para o útero. Quando chega no útero, é a encarnação atual dela. Repito, na visão espiritualista. Então, aí você conduz a pessoa para o nascimento, né? E como a nossa mente é uma coisa incrível, a gente registra tudo ao longo da nossa vida, o nascimento é o momento de maior angústia que a criança vive. Ou seja, nascer e morrer, na realidade, tem a mesma intensidade, só que em sentido contrário, né? Então, a pessoa ao nascer, ela vivencia aquela experiência, né, do nascimento, as experiências que ela tem dentro do útero materno, que podem ter uma influência na vida toda dela, né? Então, tem coisas que ela vivencia, que ela não se lembra, que na regressão ela vai lembrar ali no útero materno. Ela vai lembrar de coisas que os pais disseram, que naquele momento ela não tinha como interpretar, porque ela não tinha ainda a linguagem para isso, ela não tinha a codificação para isso. Mas que agora, ao lembrar, ela consegue no processo de regressão, porque ela tem, ao longo da sua linha do tempo, todo o aprendizado que possibilita que quando ela olhe para aquele momento, ela visualize e ela entenda o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Então, naquele momento, ela consegue. No momento interior, aquilo ficou gravado, e aquilo vai se intensificando durante a vida dela. Então imagine, por exemplo, um pai que ficou falando durante todo o momento: eu te rejeito, eu não gosto de você. Olha o tipo de vibração, olha o tipo de energia que ele passou para a criança ali no útero materno. Olha o tipo de energia que a mãe que quis abortar passou para o filho ali no útero materno. Aquilo ficou codificado, a sensação ficou codificada, a sensação ficou ali. Então a criança nasceu, à medida que ela vai aprendendo, aquilo vai brotando, aquilo vai tendo uma influência. Então ela já vem, por exemplo, com uma neurose de rejeição, uma neurose de abandono, que vai se intensificando, gerando dependência emocional, gerando N neuroses diferentes ao longo da vida dela. Então, o que precisa acontecer? Precisa ressignificar isso, mostrar que, na realidade, naquele momento, era o que os pais tinham a oferecer para ela. Mas depois, o que aconteceu depois? Se for uma infância bacana, se for uma infância legal. Então, a partir do momento que acontece isso no útero, passamos para o momento do nascimento e depois vamos voltando gradativamente, parando em cada momento que ela mostrou algum trauma, que ela mostrou algum problema, que ela mostrou alguma situação diferenciada, até a gente chegar aos dias atuais e trazê-la de volta e despertá-la. Jesus amado. Ao longo desse processo, ela tem muitas catarses, ela tem muitas explosões emocionais, né? Muito choro, muita ressignificação, mas é assim, Badu, a regressão em si, ela é um processo bastante libertador, porque ela traz à tona conteúdos assim que naquele momento ela não conseguia identificar, ela não conseguia decodificar, e que agora, com toda a bagagem que ela tem de aprendizado, ela consegue decodificar aquilo e entender finalmente o que aconteceu naquele momento. Muito interessante, muito interessante. Fantástico. Carlão, você
é lógico que não vai citar nome, mas aquele paciente mais problemático que você resolveu? Uma pessoa bastante idosa que não saía de casa, não saía da cama e que teve a primeira sessão, não queria saber, estava numa depressão profunda e que na segunda sessão já estava indo para a academia. E o que você fez com ele? Bom, sessões de hipnose, né? Uma anamnese muito bem estruturada. A gente vasculha praticamente na sessão de anamnese todas as possibilidades, né? De onde vem aquilo. E a partir dali, alguns estímulos, algumas ressignificações são suficientes para dar o start para a pessoa entender, e a hipnoterapia cognitivo-comportamental, ela vem justamente nesse sentido, né? De fazer com que a pessoa realmente se promova num primeiro momento uma reação imediata. E aí ela vai. Aí a questão é o seguinte, a manutenção, né? Porque existem altos e baixos, existem as quedas, porque é aquela história, sempre que a gente vem por uma pulsão de vida, né? O Freud falava disso, né? Da pulsão de vida, da pulsão de morte. Parece que vem algo em sentido contrário, que até alguns autores falam que é a chamada resistência, né? Ou seja, a resistência natural que nos leva a manter-se numa determinada condição, não permitindo que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente vá para o alto, né? Então, na realidade, a natureza falando, olha, para você sobreviver, você precisa ficar nesse ponto aqui. Então, é justamente ali que a gente mexe. Então, esse paciente, uma outra paciente que eu tinha com uma tremenda uma fobia social, não saía de casa, e de repente, na segunda sessão, ela já estava indo para o consultório, na terceira sessão, ela já estava extremamente mais liberta, falando e conversando mais, interagindo mais com pessoas, restabelecendo a confiança, né? Então, são resultados, assim, incríveis, Badu, e enfim, se eu pegar ao longo desse tempo, eu acho que eu já tive, ao longo desses últimos 2 anos, eu acho que já passou pelo menos uns 80 pacientes por mim, né? E gente que não precisou voltar depois, né, de algumas sessões, né? E é algo muito satisfatório, né? Porque eu acho que a grande missão nesse processo todo, né, é de promover processos de cura, de ajudar as pessoas a se curarem, né? Porque o grande segredo da cura não está no hipnoterapeuta, não está no psicanalista, está na própria pessoa. A gente apenas catalisa isso, né? A gente apenas ajuda ela a encontrar... É o condutor. Ajuda apenas ela a encontrar o que ela tem de melhor. Durante a pandemia, ou depois da pandemia, você teve muito paciente, muito cliente que apareceu? Eu tive paciente mais no final da pandemia. Né? No final da pandemia. Mas o que acontece? Ainda hoje nós vemos os reflexos disso, né? Ou seja, muita gente acabou trazendo questões, mesmo com as perdas, né? Com os lutos. Porque luto é uma coisa que tem que ser vivenciado. Isso é fato. E na nossa cultura é uma coisa interessante, né? As pessoas não entendem, por exemplo, o quanto é importante um velório, quanto é importante a despedida, o quanto é importante estar ali, quanto é importante não virar as costas para aquilo, porque aquilo vai ter uma influência em você, né? Porque o luto não está relacionado basicamente àquilo que a pessoa que se foi, mas aquilo que você perdeu, a função que você perdeu. Verdade. Né? Ou seja, a minha mãe morreu, ela não deixou de ser minha mãe, mas eu deixei de ser filho dela. Eu perdi a função de filho. Verdade. Ou seja, a minha perda, né? O filho morreu, eu perdi a função de pai. Ou seja, e veja o quanto perder a função de pai é uma função uma perda dolorida. Por quê? Porque na nossa linha do tempo, biologicamente, nós somos predispostos e levados para a reprodução.
Então faz parte da nossa função mater dar continuidade à nossa espécie. E de repente você perdeu essa função quando você perdeu seu filho. É a chamada inversão na ordem natural das coisas. Então imagine o quanto as pessoas viveram com essa questão do luto durante a pandemia. Porque muita gente próxima que morreu, muitas perdas e sem tempo de processar, né? Não haviam velórios, era muito rápido, a pessoa tinha que ser enterrada muito rápida. Então imagine a carga emocional que isso gerava, né? Os transtornos alimentares que foram causados durante o medo cada vez mais crescente, o luto coletivo, né? Porque cada vez que a gente se deixava levar pelas notícias e tudo, e gerava um luto coletivo. A gente viu recentemente essa questão do luto coletivo com a questão do Rio Grande do Sul, né? O quanto todos nós ficamos entristecidos, ficamos solidários ao que estava acontecendo com o pessoal, né? Enlutados, exatamente, com aquilo. Então, quando uma grande personalidade morre, a gente acompanha aquilo, transforma-se, ou seja, toda a energia que isso gera, toda a energia que isso pesa, que é o luto coletivo. Então imagine todas essas questões sendo trazidas, né, ao longo da pandemia, né, quantas perdas, e que acabam refletindo até hoje. A gente viu isso em sala de aula, a gente viu isso no setting. Então, por isso que eu falo, terapia é investimento. As pessoas que se propõem a ir para o setting terapêutico, seja para resolver suas questões, seja para olhar com cuidado para o seu processo de autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que nos liberta. É o autoconhecimento que faz com que, a partir do momento que a gente entenda as nossas emoções, a gente consiga efetivamente, primeiro, entender. A partir do momento que a gente entende, a gente consegue lidar. Como é que você vai lidar com algo que você não entende, com algo que você não compreende, com algo que você não sabe de onde está vindo, né? Então, você começa a dissociar a sua própria personalidade e se colocar em 2 pontos. A mesma pessoa em 2 pontos, né? Você olha para você dentro do núcleo, dentro do acontecimento, e você olha para você fora do acontecimento como um observador daquilo. E ao olhar-se como observador, você começa a perceber toda a dinâmica de relações que existe de você com seu pai, com sua mãe, com aquela família disfuncional, com aquele relacionamento tóxico, com como é que você está se relacionando com aquela pessoa que, por exemplo, é narcisista, que te suga emocionalmente, assustadoramente. Eu trato muitos casos de pessoas vítimas de narcisistas, né? Não trato narcisista porque narcisista não tem tratamento, né? É fato. Então, um conselho para os telespectadores, para as pessoas que estão acompanhando, não é telespectador também, para os telespectadores, claro, né? Se você conseguiu se livrar de um relacionamento narcisista, faça o seguinte: se afaste dessa pessoa, apenas se afaste, né? Narcisista não tem tratamento. Tratamento para narcisista é afastamento só. Interessante. Uma aula, viu, Carlão? Uma aula. Você tem algum curso a mais para fazer agora? Bom, atualmente eu estou fazendo pós-graduação em Neurociência e Física da Consciência, né? Ampliar os conhecimentos é sempre importante. Eu comecei no ano passado a trabalhar com parapsicologia, né? Estava fazendo curso de pós-graduação em parapsicologia, um assunto que para mim é extremamente fascinante. As terapias vibracionais, que eu acho que são bastante importantes, eu tenho estudado muito, o Theta Healing, o magnetismo, que são estruturas que remetem muito à hipnose, né? E tenho estudado e me aprofundado bastante nisso, porque eu acho que se nós somos energia, E igual a mc ao quadrado, né? Ou seja, o próprio Einstein, quando fala que a energia de um corpo é sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, nós estabelecemos uma frequência. Então, essas frequências atuam diretamente criando os nossos campos energéticos. E esses campos energéticos, eles têm uma influência muito grande na nossa vida. Então, eu tenho trabalhado bastante isso, né? Nas chamadas terapias vibracionais.
Tenho ainda para esse ano o curso de Practitioner em PNL, né? Programação Neurolinguística. Tenho um curso de Metacampo, que é justamente trabalhar e se aprofundar um pouco nesses campos vibracionais, né? Que são chamados campos morfogenéticos. Uma teoria proposta aí pelo Rupert Sheldrake, um biólogo que tem um trabalho incrível sobre isso, mas que se remete basicamente ao inconsciente, ao trabalho do inconsciente coletivo do Jung. Paranormalidade, que eu já falei que eu vou voltar no ano que vem para estar fazendo, e, é claro, esperando novas oportunidades e novos cursos. Para esse ano ainda, eu estou trabalhando num livro, né, de terapias integradas. Estou escrevendo aí, tenho escrito muitos textos a respeito das terapias, está lá no meu Instagram. E estou escrevendo um livro de terapias integradas, porque eu enxergo assim, dentro do setting, a hipnose ela sempre foi uma ferramenta para a psicanálise. Então eu tenho trabalhado a hipnose no mesmo patamar da psicanálise dentro do meu setting. Então cada vez que uma pessoa vem e ela vou fazer um plano terapêutico para ela, eu faço o plano terapêutico baseado na psicanálise e na hipnose, né? Ambas. Então tem sessão, por exemplo, que nós vamos fazer apenas um relaxamento, vamos chegar a um estado alterado de consciência, vamos tentar mudar um comportamento, né? Vamos trazer à tona algumas emoções, algumas sensações, né? Para que a pessoa consiga trabalhar isso e, consequentemente, mudar algumas coisas. Então, é isso. Basicamente, esse livro ele vai ser direcionado para terapeutas, né? Para que eles consigam pegar essas duas ferramentas importantíssimas, que é a psicanálise e a hipnose, casá-las, e inclusive eu estou colocando o manejo clínico, né? Elas vão ter assim um roteiro de manejo clínico para poder trabalhar. Então está sendo um trabalho muito bacana, viu, Badu? E basicamente é isso. Eu acho que basicamente estamos crescendo trabalhando. Que bom. Né? Graças a Deus. Eu fico contente que ver que você está contente, que você pegou um caminho realmente que você achou que era um complemento à sua vida de professor. Sim. Ficou muito bom. Você tem alguma pergunta, Murilo? Eu não faço isso, mas eu quero o nome da sua clínica para deixar registrado. Então, eu atendo em Sorocaba, no Instituto Florescer, né? Que fica ali ao lado do shopping, do shopping Sorocaba, né? A gente fala shopping velho. Avenida Armando Salles de Oliveira, número 38, né? Estou atendendo lá de quarta, de sexta, de sábado, né? Os outros dias eu atendo online e também nos outros dias eu estou dando aula, né? Então a gente tá hipnotizando em outros locais. Entendi. Carlão, muito obrigado. Foi realmente uma aula fantástica que você deu. Eu não preciso dizer que você tem uma eloquência muito grande. Bom, já partiu do começo de rádio, né? E aprimorou isso daí com tudo que você fez como professor de química, como psicanalista. Eu adorei a sua aula. Eu agradeço, Badu, e eu devo dizer uma coisa. Eu tive grandes professores, né, ao longo dessa carreira, e você foi um deles. Eu? Claro. Ao longo da Rádio Emissora Porto Felicense, eu lembro quanto eu ficava admirado ouvindo a abertura da rádio cada vez que eu chegava para abrir a rádio às 5:30 da manhã, e aquela abertura que você gravou para a rádio, que a rádio abria logo de manhãzinha, a primeira vinheta que era colocada era com a sua voz. E eu lembro de quantas vezes eu me peguei imitando você, fazendo a locução, o correspondente, né? Aquelas, sabe? Esta é a Rádio Emissora Porto Felicense Limitada, ZYK. Então, eu tive professores fabulosos, eu tive o Zé Roberto, meu querido amigo Zé Roberto Ercolim, eu tive o Mauro Nóbrega, né? Uma pessoa fantástica. Eu tive o Pedro João, né? Pedro João é nosso amigo querido, né? Sim.
nos deixou recentemente, mas sempre vai tá nas lembranças aí. E, enfim, né, o Marcos Antônio Patúcio, nosso querido Mafu, Danilo César, que também nos deixou de uma forma precoce em 1995. 41 anos. 41 anos. Então, eu acho que tem uma frase, deixa eu até lembrar, né? Se hoje eu enxergo mais longe, é porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Opa! Então, se eu estou enxergando mais longe, se eu estou hoje tendo a vida que eu estou, eu devo a todas essas pessoas que me ensinaram muito. Você me ensinou muito, Zé Roberto me ensinou muito, Mauro Nóbrega foi a pessoa que mais me abriu portas, e o meu sentimento de gratidão para todos vocês vai estar sempre aqui no coração. Obrigado, um abraço, Badu. querido. Um abraço. Um abração. Muito obrigado por você estar com a gente. E desculpe, fiquei emocionado com o final do Carlão, mas deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe e até o próximo vídeo.